Olá, terceiro ano, bom dia a todos os alunos. Abençoada seja a nossa quinta-feira. A nossa aula de hoje é referente ao dia 24 de setembro. Ok, turminha? Assistam a videoaula, sigam a agenda, tá certo? Todas as orientações que são postadas para vocês realizarem com sucesso as atividades. Então, o assunto da nossa aula de hoje é a continuação sobre a contação de histórias, certo? Então, deixando bem claro para vocês que contar história é uma arte, arte transmitida de geração para geração. Contar história é um costume humano milenar de muitos anos e que busca formar o quê? Leitores, certo? Então, falar é uma das primeiras formas de comunicação e, sem dúvida, a mais usada por nós. Então, em todos os momentos da vida, necessitamos das habilidades de comunicação, que é fundamental, a comunicação oral, seja nas relações familiares, em contato com os nossos vizinhos, numa compra de supermercado, ok? No ambiente de trabalho. A oralidade, turma, ela está presente nas situações mais corriqueiras, das mais corriqueiras às mais formais, ok? Então, conversar sobre assuntos diversos e em qualquer situação é uma qualidade. Ler qualquer tipo de texto e compreender o que está sendo lido é uma necessidade fundamental. Ok, turma? Então eu trago para vocês aqui, nessa página do livro de vocês, né, mostrando que a tradição de contar história, ela é muito antiga, ok? Então, que as narrativas orais sempre estiveram presentes em diversas sociedades, ok? E na atualidade, a contação de histórias, ela ganhou várias finalidades e formas de apresentação, né? Então, temos 3 imagens aqui, onde a primeira imagem representa um espetáculo de contação de histórias, a segunda imagem, a contação de histórias sendo realizada em um local aberto, né, ao ar livre, em uma rua. E na terceira imagem, a contação de história aqui, ó, para as crianças, né, em círculo, tá bom? Sendo contada pela professora, né? Dependendo da história que será apresentada, né, elas convidam aos artistas a terem figurino e cenário, ok, turma? Então, deixando bem claro para vocês sobre o teatro de fantoches. Eu trago aqui para vocês essa imagem. O teatro de fantoches é uma forma antiga de expressão artística, né? E originada por volta de 3.000 anos atrás, com bonecos. Os bonecos, eles foram usados para animar e comunicar ideias, ok? Ou necessidades de várias sociedades humanas. Alguns historiadores defendem que o uso dos bonecos antecipou os atores no teatro. O fantoche, ele é um recurso significativo para a contação de histórias, utilizado com bastante frequência em todo e qualquer ambiente escolar. Professora, mas se resume só em teatro de fantoche a contação de histórias? Não, né? Nós temos também o teatro de sombras. Então, o teatro de sombras
é uma arte milenar do Oriente, lá do Japão, e conseguiu encantar encenadores do mundo inteiro. Então, o teatro de sombras é uma linguagem que integra o campo do teatro de animação, que estão inseridos as marionetes, bonecos, objetos, máscaras. A técnica para o teatro de sombras é relativamente simples. Pode ser através de uma tela branca, né, com um foco de luz que se acende, sombras de figuras humanas, né, animais ou objetos, recortados em papel, certo? Que são projetadas em conjunto ou isoladas, né? Nos remetendo a um mundo particular, poético e mágico também de histórias, que pode ser usado também as mãos, que encanta todo tipo de público, certo, turma? Além do teatro de sombras, nós temos também dentro da arte, para apresentar a contação de histórias, o teatro onde costumamos a usar os dedos. É o chamado teatro com dedoches, certo? Então, dedoches é uma técnica muito antiga, usada para contar, ilustrar histórias, né? É o dedoche. Então, você já tentou pintar a pontinha dos seus dedos com caneta ou com tinta guache e começou a contar histórias para os seus irmãozinhos, para os seus amiguinhos, para os seus vizinhos? Então, o dedoche é mais ou menos isso. Só que são utilizados alguns materiais, né, que envolvem os dedos, né, que vestem os dedos, para deixar a história até mais real. Então, no caso aí do dedoche, ele proporciona a criação de vários personagens com materiais básicos, como cartolina, tesoura, cola, tinta colorida ou EVA. Isso vai dependendo da criatividade de cada um, né? E nós temos também história e pintura, né, que é uma técnica, no caso aqui, japonesa, certo, turma? Nós temos aqui, ó, essa técnica, né, japonesa. Eu vou já falar para vocês aqui sobre ela, tá bom? Nesse caso, é uma técnica, a história e pinturas, né? É uma tradição para contar histórias usando pinturas em placas ou em rolos de papel, para narrar e interpretar as tramas. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma tradição japonesa muito antiga, certo? Nesse caso, ele geralmente coloca uma espécie de baú na garupa de uma bicicleta e dentro desse baú ele confecciona o palco dele, né? Então, dentro desse baú, quando ele abre, vão ter cartões pintados e ele vai contando a história. Isso em uma praça pública, tá certo? Em local ao ar livre, em local aberto. Então, turminha, como vem mostrando aqui, ó, nessa técnica japonesa, né? A história é montada em um pequeno palco, tradicionalmente montado na rua, sobre a garupa da bicicleta, ou também pode ser sobre uma mesa pequena. O que é que vai acontecer? A forma de contar a história ocorre por meio de cartões que são pintados ou desenhos feitos, né, em rolos de papel. Então, neles estão as cenas e os personagens que serão apresentados e interpretados pelo
ator. E o ator, ele costuma interagir bastante com o público, né? Com as crianças que estão assistindo. E o ator narra, né, a cena e interpreta os personagens, explorando a entonação vocal. Né? Se for preciso fazer o barulho de um pássaro ali, ele faz o barulho de um pássaro, certo? Então, nesse caso aí, o ator também, que está contando a história, ele utiliza recursos sonoros, né? Como violão, tambores, gaitas e flautas, ok? Então, turminha, vou deixar para vocês, certo? Para casa, uma atividade. E a atividade é bem simples. Você que está me assistindo agora irá gravar um vídeo, claro, com a ajuda de um adulto, contando uma pequena história e você vai me enviar. Estou ansiosa para te assistir. Aguardo com carinho a sua contação de histórias. Tá certo? Deixo aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Tchau, beijos e até o nosso próximo encontro, turma.